Boa noite a todos e aproveito para agradecer a presença de todos para que a continuidade desse programa não seja prejudicada e uma nova forma de divulgação do livro Universo em Desencanto venha trazer para quem ainda não conhece essa obra a visão mais correta possível sobre o objetivo, o que revela este livro de imenso valor cultural. Hoje levaremos para todos os leitores, ou não, do livro Universo em Desencanto, o primeiro programa, desejando que caia na graça e na aprovação de todos, leigos ou não. Pretendemos, com este programa, não ensinar a cultura racional que emerge do livro, vez que não existe professor e o próprio leitor é o seu próprio mestre, mas trazer ao conhecimento de todos as descobertas culturais dos leitores, que são muitas, bem com a evolução do leitor, tanto no que diz respeito ao campo material, pessoal, como no que tange ao lado espiritual de cada um. Pretendemos realmente fazer ver a todos que o livro Universo em Desencanto é uma obra eminentemente cultural, muito embora nos traga as verdadeiras nuances do que vem a ser o campo espiritual tão deturpado e modificado através dos séculos e por força dos interesses materiais do homem. No dia de hoje, nesse programa inaugural, trouxemos para responder as indagações dos nossos entrevistadores e dos que estão nos honrando em assistir esse programa, o leitor do livro Universo de Desencanto, mais antigo que entre nós teve uma vida muito próxima ao senhor Manuel Jacinto Coelho, por quem foi criado e de quem foi um amigo muito solicitado, sendo até mesmo seu advogado. Esse nosso entrevistado poderá, com a vivência de seu aprendizado, sua experiência, nos revelar os ganhos e, se tiver perdas obtidas, com o estudo da cultura racional. É um estudante polêmico para alguns, mas leal para outros, mas que viveu todos estes anos sob o comando e diretriz dos ensinamentos racionais. Apresento aos amigos o leitor Edgar Pinheiro, para que nos responda o que for perguntado, sem divisões, sem polêmicas, sem religiosidade. Marcelo de Brasília, um abraço, Marcelo, prazer te ver. O que acontece é o seguinte: esse programa eu quero parabenizar o Marcelo, do Rio Grande do Sul, que tem dois Marcelos, né? Eu quero parabenizar pelo nome que ele deu ao programa, porque esse nome foi muito inteligente. Por quê? Porque a verdade, o que mais existe no mundo são verdades, várias verdades. Cada ser humano é uma verdade. Tem 8 bilhões de pessoas, são 8 bilhões de verdades. Aqui nós somos 2, 4, 6, 8. São 8 verdades. Que a verdade que eu estou vendo aqui, vocês não estão vendo. E é uma verdade. Quem é que pode negar que aquela janela ali existe, que aquele sofá ali existe, mas vocês não estão vendo. A verdade que cada um de vocês estão vendo, eu também não estou. E aí o que acontece? Além disso, cada movimento social, seja religioso, seja cultural, seja político, seja esportivo, cada movimento vem com a sua verdade e sempre modificando a verdade anterior. E a cultura racional é o único movimento que o racional superior manteve tudo o que existe no mundo de informação e acrescentou: não somos contra ninguém, somos a favor de tudo. A cultura racional veio dar prolongamento, então manteve tudo, todas as verdades. Então, essa interrogação que ele fez, se é a verdade, eu achei muito inteligente. Parabéns, Marcelo. Com relação ao programa, eu não poderia deixar de aceitar o convite do meu amigo pelo seguinte: eu acho que está na hora, estamos até um pouco atrasados, de mudar o modus operandi das caravanas,
dessas propagandas. Essas propagandas são há 51. Eu fiz parte da primeira. A primeira propaganda eu fiz parte. Foi numa escola de samba em que o João Roberto Kelly foi homenageado. Aí nós fomos um grupo lá. O velho mandou um grupo, nós éramos uns 15 ou 20. A segunda foi outra escola de samba. A primeira foi na Imperatriz Leopoldinense, a segunda foi na Viradouro. Quem foi homenageado foi o Procópio Ferreira. Nós fomos lá. Entendeu? Quer dizer, então, é uma propaganda de 51 anos, que não está dando mais efeito. No início deu, porque era novidade, o povo se interessava em saber o que é. Hoje todo mundo já sabe, e falam mal. Vem o pessoal daquela religião para vender livro, é o que falam. Então, nós temos que nos adaptar, porque o número de leitores está diminuindo, quando deveria crescer. Por vocês querem um exemplo? Quando o velho inaugurou o pavilhão, lá no Retiro, em 1982, colocaram catracas lá na entrada para marcar quantas pessoas entraram. Eu soube que tinha quase 8.000 pessoas no Retiro. Hoje não bota 1.000 lá dentro. Porque é um sinal que está diminuindo, não está crescendo o número de leitores. Então, esse programa eu vejo como uma nova forma de divulgação, que fica aberto para quem estiver assistindo fazer uma pergunta ou outra, se interessar, e inova, porque nós temos que nos adaptar. Então, eu estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem perguntar, pode ficar à vontade. Otacílio? Doutor Edgar, primeiro, salve. É um prazer, uma honra estar na sua presença e poder conversar e aprender um pouco com o senhor, fazer umas perguntas. Né? Com relação ao que o senhor falou ali, da questão da divulgação. Mas eu concordo que o senhor tem de trabalhar a divulgação de acordo com como está hoje. Nós temos a mídia social, nós temos a internet, temos o WhatsApp, Facebook. Eu só sou contra, tipo assim, quem deu a ordem foi o pai. Quem tem de tirar é ele. Como é seu nome, amigo? Que eu não estou vendo o seu nome aqui. É que ali só está um logotipo que eu coloquei, porque eu uso muito para capoeira. É Otacílio, mas o pessoal me chama de gringo, só gosto de chamar de gringo. Tá, Otacílio, gringo, tudo bem. Foi um prazer conhecer você. Olha, Salve, eu vou discordar de você, Otacílio, num ponto. O seu Manuel, ele não determinava nada. O seu Manuel nos deixava livres para agir. Ele nos orientava. Então, esse negócio de que o livro vai ser aquilo, não. Ele nunca chegou para tem que ser isso, tem que ser aquilo. A única coisa, veja bem, até para ler, ele falava com a gente assim, olha, vocês devem ler esse livro. Leiam esse livro. E daí saiu o primeiro volume. Eu conheci o seu Manuel em 1960. Não tinha saído o primeiro volume. O primeiro volume saiu no final de 69 e início dos anos 70. Então, e daí ia sair e dizer, vai sair o livro, porque nós escutávamos as mensagens que iam compor o livro. Às segunda-feira e às quarta-feira, nós tínhamos uma reunião lá em Belford Roxo, na garagem da Casa do Velho. Era uma garagem grande. Sentávamos todos lá, ele sentava numa mesa, numa cabeceira, na outra cabeceira sentava o Manuel Simões, que tinha uma voz muito potente, muito bonita, para ler, e ele colocava 4 mulheres de um lado e 3 homens de outro, que era a representação das 7 partes, de cada fonte, 4 fontes femininas e 3 fontes masculinas. Então, nós sentamos ali e, durante 1 hora, o Manuel Simões lia as mensagens que o velho tinha recebido. E depois ficávamos batendo papo, ele explicando e tal. Então, ele dizia, vocês devem ler esse livro, não deixem de ler. Que é para vocês terem o poder que eu tenho e vocês serem o que eu sou, fazer o que eu faço. Olha, se ele diz isso para a gente,
Ele não está querendo impor nada, nem impor nada. Ele está dando a liberdade absoluta. Muita gente leu, outros não leram. Entendeu? Então, Otacílio, eu posso te adiantar o seguinte: nesses 62 anos que eu conheço a obra, eu posso te garantir que o que tem de lenda e mito é muito mais do que realidade. Falam muita coisa sobre o velho. Eu inclusive, costumo dizer o seguinte: nós tivemos um privilégio muito grande, que foi conhecer o seu Manuel. Nós cometemos um crime lá em cima. Está no primeiro volume. Desde o primeiro volume ele fala: nós cometemos um crime. Nós caímos. A queda não foi física, mas foi qualitativa. Perdemos virtude, deixamos de ser puro, limpos e perfeitos. E fomos julgados. Nós estamos cumprindo a pena que foi decretada há 14 bilhões de anos. Nós estamos cumprindo a pena. O velho não pode se meter, ele sabe disso. Então, muita gente fala: essas coisas, o pai resolve, o racional resolve. Não resolve, não. Foi uma decisão tomada pelo Tribunal Racional, aplicando a Justiça Suprema a tudo e a todos, e o contencioso universal está cobrando, a mando de Deus. Quem vai mexer numa sentença dessa? Ninguém. Não pode. É igual aqui. Ninguém mexe numa sentença de um juiz. E a mesma coisa, nós estamos no final já da nossa pena. Tanto que estamos no final que ele veio para nos trazer o mapa do retorno. Porque se o velho, do jeito que ele era, um ser bom, vocês não imaginam quem era São Manuel. Na mesma hora que ele te dava uma bolacha, ele te fazia carinho. Ele era muito bom. Ele tinha vindo aqui: vambora, gente, vamos subir todo mundo, ó, o caminho é esse, vai embora, vem comigo. E levava todo mundo. Mas ele não veio, ele veio dar o mapa. É a parte final da nossa sentença. Entender o mapa para subir os 21 degraus que nós descemos. Entendeu? Então, o velho ele não podia se meter. Qual o primeiro degrau? Começou a progredir por conta própria. Olha a liberdade. Então, o retorno é por conta própria, ele não se mexe, ele orienta. Muita gente acha que nós que éramos antigos, que ficavam, vocês ficavam muito com o seu Manel. Aprendemos muita coisa, mas ele não dava mastigado. O seu Manel conversava com a gente com parábolas. Você tinha que ter interpretação, você tinha que pensar o que ele falava. Ele interpretava por palavra, ele falava por palavra. Eu comecei a aprender isso. Então, o velho, ele forçava a gente e nos dava liberdade absoluta. Agora, você sempre sendo responsável pelo ato de vocês. Sempre. Entendeu? Pode falar, Carlos Renato. Um salve iluminado para você, para todos do grupo. Deixa eu falar uma coisa. Você entrou numa questão bem interessante aí, sobre a questão da mistificação, né? Porque a mistificação, na sua opinião, realmente ela tem trago um esfacelamento. Está produzindo um efeito contrário, está produzindo um efeito contrário na forma de divulgação da cultura racional. Como que você vê o fato de que as pessoas estão conduzindo os jovens, os iniciantes da cultura racional, com essa mística de introduzir, né, uma forma inadequada de conduzir a cultura racional no dia de hoje, que a atualidade ela é dinâmica. Hoje nós estamos vivendo um momento dinâmico, onde as pessoas estão necessitando de conhecimento, e a mistificação ela leva para um lado obscuro. Como que você vê hoje a necessidade de modificar isso dentro da cultura racional?
Ô, Carlos, você tocou num ponto que desde Belfort Roxo eu discutia com o velho, sabia? Até eu teve uma passagem, já no Retiro, uma vez nós estávamos lá embaixo, no bar, uma quinta-feira, que era dia que eu ia para lá, estávamos um grupo de amigos com o seu Manuel, lá embaixo, estava calor, sentado e com a luz apagada. E nós estávamos conversando sobre divulgação, sobre propaganda. E eu dizia para ele que aquele jornalzinho, que tinha o jornal, não sei se você conheceu, o Jornal Racional, eu dizia, isso aqui é pura mistificação, seu mano. Tem que mudar isso. E ele debatendo comigo. Aí deu uma hora que eu falei, não sei o que, ele levantou para falar comigo, eu até vi uma cobra no pé dele. Aí, seu Manuel, tem uma cobra no seu pé. Ele deu um salto de 10 metros e tal, matamos a cobra. E depois, aí é outra questão. Então, eu sempre combati a mistificação. Porque cultura, o nome é cultura racional. Muita gente confunde o que é cultura. Cultura não é o que a massa fala. A massa fala que cultura é conhecimento, é sabedoria. Não é, não. Cultura vem do latim, de um verbo latino, colere. Colere quer dizer cuidar. Então, cultura é cuidar. Tanto que tem agricultura. Agricultura, cuidar da terra. Fisicultura, cuidar do físico. Entendeu? Tem aquele puericultura, cuidar da criança. Cultura religiosa, cuidar dos deuses. Então, cultura é cuidar. Então, vem a cultura racional, nós temos que cuidar da cultura racional. Como cuidar da cultura racional? Desenvolvimento para chegar ao raciocínio. Desenvolvimento do cérebro, da inteligência, do que você já guardou de conhecimento. Então, a cultura é você cuidar do que você já sabe e aumentar o teu potencial de conhecimento. Então, as pessoas muito humildes, elas começaram a criar, por causa de chavões religiosos, que eles não entenderam. Quando fala em salvação, todo mundo parte para a religião. A cultura da salvação, todo mundo parte da religião. A cultura superior, cultura de Deus, todo mundo parte para a religião. Então, começaram a mistificar. E surgiram os aproveitadores que eu combato. Entendeu? Então, essa questão de salvação, entendeu? De Deus e as coisas que o velho fazia. O velho só fazia o que ele podia. Ele mesmo dizia, a pessoa estava com um problema, ele dizia, se o problema é espiritual, eu resolvo qualquer um. Se o problema é médico, o médico está aí para isso. Para isso existe o médico. Estudou para isso, vai ao médico. Quer dizer, ele só resolvia as coisas que ele podia meter a mão. Mas não, o seu Manuel fazia milagres. Verdadeiros milagres. O que ele fez com a minha irmã foi um milagre. Na minha família, o lado que tu olha tem um milagre feito por ele. Entendeu? Quer dizer, aí pegavam isso, associavam ao Pai de Santo, ao Babalaô, a isso, aquilo, as promessas nas igrejas. Você está entendendo? Por uma razão que eu falei no início. Ele não mudou nada. O único movimento que surgiu na história humana que não mudou nada dos movimentos anteriores foi a cultura racional. As religiões, os movimentos religiosos, houve mudança. Tanto houve mudança que houve fragmentação. Aí tem um monte de religião hoje. Na filosofia, a mesma coisa. Nós temos a filosofia de Sócrates, que era a filosofia grega, aí veio Confúcio com a filosofia chinesa, e começou a vir. Veio Kant com a filosofia do positivismo, etc. Por quê? Porque cada um querendo se sobrepor ao outro. A cultura racional não. A cultura racional veio, deu continuidade a tudo e a todos, e completou.
Eu conheci seu Manel, eu era semi-analfabeto. Conheci ele com 16 anos de idade. Mal sabia ler e escrever, eu tinha o 2º ano primário. Ele começou, vai estudar, você tem que estudar, você tem que estudar. Eu comecei a estudar, fui estudando. Hoje eu tenho 3 faculdades, um mestrado e um doutorado nas costas, porque ele mandou estudar. E muita gente fala que a cultura racional não precisa estudar mais, já sabe tudo. Não sabe nada. E amei, por quê? Eu não sou melhor do que ninguém. E ele me marcava em cima. Ele chegava, vem cá, cadê o carnê da faculdade? Tá. Paga lá, quero ver. Eu tinha que trazer para ele ver que estava pago. Ele falava para mim, se eu souber que você parou de estudar por falta de dinheiro, eu vou te meter o cacete. Por que os outros dizem que não precisa estudar? Então você vê o nível, é o nível da pessoa. Por isso que a cultura racional não tem professor. Eu canso de dizer, as pessoas me perguntam, falam, não sou professor, sou estudante igual vocês. Eu cada dia estou aprendendo uma coisa nova. Cada vez que eu leio, meu livro está assim, está se derretendo aqui. Ó. Quer ver? Deixa eu ver isso. Aí está toda aí. Está tudo solto. Porque eu leio, eu gosto de estudar. Eu só não marco no livro, mas marco no papel. Aí, não sou professor, sou estudante, não sei nada, e mais. A cultura racional está no início, nós estamos estudando para passar no 1º degrau. São 21 degraus que nós temos que subir. Tá? Para vocês terem uma ideia, o ser humano surgiu no planeta Terra há 3 milhões de anos. Quando ele surgiu, ele começou a evolução dele. E nesses 3 milhões de anos, nós só desenvolvemos 7% do cérebro. Então, veja quanto nós temos ainda para desenvolver. E eu costumo dizer para o pessoal, 2/3 vai se dar mal. Esses 2/3 vai voltar lá para o início. Vai voltar a 3 milhões de anos atrás. Porque é a lei, é a norma. Você é reprovado, volta a fazer o período todinho. Esses 2/3 que for reprovado, vai voltar para o início, começar tudo lá de 2 milhões de anos atrás, 3 milhões de anos atrás. Então, é muita coisa para se saber, muita coisa para se estudar, e não tem professor. Eu quero fazer uma pergunta, Edgar. Fala, Lulu. Um brinde a vocês. Pode fechar, né? O que representa, então, o termo se conhecer dentro da cultura racional, já que cultura é cuidar. Onde entra o se conhecer? Queria que você desse uma explicação. Olha só, eu vejo, eu estou falando do meu ponto de vista, não estou ensinando. Eu vejo da seguinte forma, a cultura nacional é um conhecimento novo. Já teve preparações de filólogos, que teve missionários, teve porta-vozes, uns maiores, outros menores. Sócrates, a prova de que ele teve um porta-voz é que ele mandou escrever, há 4 mil anos atrás, ele mandou escrever no tempo de Delfos o que o Racional falou para o senhor Manel agora em 35. O que o Racional falou para o senhor Manel quando começou? Quem és tu, que a ilusão é tanta, incapaz de definir teu eu? Sócrates escreveu com outras palavras, há 4 mil anos atrás. O que ele botou? Conheça-te e conhecerás o universo e Deus. E o que dentro do que você perguntou, o que é se conhecer? Eu vejo se conhecer é você entender essa figura nova que a cultura racional trouxe do homem. Sim. Eu, por exemplo, passei a perceber o seguinte, eu sou poderosíssimo. Eu sou poderosíssimo. Eu posso destruir o mundo. Einstein, quando escreveu a teoria geral da relatividade, ele deixou a bomba atômica pronta, da cabeça dele.
eu tenho o potencial que Einstein tem, desde que eu estude. E se conhecer, como é que você pode querer voltar para um lugar que você não conhece? Você não conhece o lugar, nem conhece quem habita. E para se conhecer, você, para saber quem você é, dentro da cultura racional, dentro do contexto, do complexo universal, tem muitas nuances. Você vê, o universo é um caos. O corpo humano, que é um micro-universo, também é um caos. Se você abrir uma pessoa, fazer anatomia, você vai abrir, tu não vai entender nada. O médico tem que estudar 5 anos, fazer residência e mais alguma coisa para abrir uma pessoa e saber. Porque é tudo misturado. Porque quando nós fomos programados, essa máquina foi programada, foi para andar de 4. Então, os órgãos eram pendurados. Se vocês observarem, a nossa coluna vertebral é cheia de ganchinhos. Tem os ganchinhos. Então, cada gancho daquele era um órgão pendurado. Fígado, baço, rins. Aí o homem começou, por livre-arbítrio, liberdade dele, ele vinha de 4, chegava numa pedra ou num capim grande, uma moita grande, ele queria ver o que estava lá. Então, ele começou a forçar. Então, ele começou a andar em pé. Quando ele começou a andar em pé, os órgãos todos caíram. Então, se você observar que a nossa máquina, que é do umbigo praticamente para baixo, é uma bagunça, é um órgão em cima do outro. Então, nós temos que conhecer isso. Por quê? Porque isso aqui não vai para lá. Sim. Nós vamos levar a essência do que está aqui. Então, nós vamos ter que saber desenvolver essa essência e eliminar o que não presta, o que é ilusório. Quando ele fala, tudo é ilusão. Até eu pergunto a vocês agora, se tudo é ilusão, será que nós existimos aqui mesmo? Será que eu tenho 1,76 m mesmo? Será que eu sou o Edgar? Entendeu? Quer dizer, é uma coisa que nós temos que conhecer. Porque você não pode ir para o mundo racional, a fonte da sabedoria absoluta, sem saber o que é. E o crime que nós cometemos foi muito grave. Muito grave. Todas as religiões falam nesse crime. A cultura nacional fala. Por falar em religião... Todo mundo, só um minuto, só para terminar, Lulu. Você percebeu uma coisa? Todo mundo fala na desobediência. Mas nós não desobedecemos. Não foi só desobediência, não. Foi desobediência e rebeldia. Essa rebeldia é uma coisa muito ampla. Quem sabe que nós fomos otários e tentamos dar um golpe em Deus para tomar o poder? Olha aí. Então, veja a gravidade do que aconteceu lá para receber a pena que nós estamos vivendo, pagando. Hein, Edgar? Posso perguntar agora? Pode. Falando, né, eu queria saber, assim, da sua opinião, qual o papel das religiões para a humanidade? As religiões tiveram um papel educacional. Foi um papel de domar. O ser humano era mais violento, ela não tinha visão nenhuma, não tinha sensibilidade apurada, ele era bruto. Então, a religião começou a impor um medo. O medo de Deus. O homem começou a ver as interrogações. Ele viu o sol nascer, que diabo de bola é aquela que clareia tudo, vem e some ali. Quando ela some, vem a outra bola, que é a lua. Então, o ser humano precisou de freios. E as religiões, o papel da religião foi esse. Tanto que a religião católica, que é a maior religião do mundo, ela, durante o século IV, V, VI, em que houve a Inquisição, eles matavam, torturavam, para impor o medo, para respeitar e cumprir as normas religiosas. Queimaram
Joana d'Arc, Giordano Bruno, torturaram Galileu, queimaram Ptolomeu. Por quê? Quem tinha visões culturais diferentes da igreja era herege. O herege tinha que morrer. E hoje eles falam em Deus. A religião que crucificou Jesus, né? Hein? A religião é que crucificou Jesus. Foi. Não, ali não foi bem a religião. Jesus foi crucificado por causa de política. Foi a religião. Então, Carlos Renato. Vou perguntar. Edgar, eu, pelo menos, eu tenho assistido frequentemente um conflito de ideias, eu posso até dizer assim, é algo que está muito na mídia atualmente, né? Um conflito entre criacionismo e ateísmo, onde ambos estão dentro do conflito de ideias, buscando levar, né, a informação de qual que é a verdadeira origem da humanidade. Então, tem a ciência e a cultura racional, ela vem no sentido de agregar esse valor de forma transcendental. Na sua opinião, né, qual que seria a melhor maneira para que a gente possa aproximar a cultura racional do campo científico, filosófico e teórico? Mudar a divulgação, mudar a propaganda. A propaganda é extremamente religiosa. Eu tenho amigos, professores, universitários, que falaram, eu leio o livro por sua causa e por causa do professor Clay. Mas o que falam do livro é coisa de maluco. Entendeu? A cultura racional tem uma teoria, ela tem uma teoria bem interessante de a origem da vida. E a teoria da cultura racional, ela tem observado que ela não consegue alcançar a mídia dentro do ponto de vista da informação que ela precisa ser chegada, da forma que ela tem que ser chegada, né? Então, você acha que se nós divulgarmos isso individualmente, para que ela consiga atingir a mídia de alguma forma, pode acontecer também? Pode. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Eu falo por mim. Muitos trabalhos na faculdade, principalmente na faculdade de psicologia, eu fiz com base no livro. Eu coloquei na cultura um dos homens mais cultos do Brasil. Sabe como? Com comportamento, com exemplo e o que eu falava, que foi o professor Clay. Ele foi meu professor na faculdade de Direito, depois nos tornamos amigos por causa da divergência política que houve dentro da instituição, e eu era adversário dele e ficamos amigos. Então, pelo que eu conversava com ele, o que eu falava, ele, um homem extremamente culto, ele começou a ver, onde é que tu aprendeu isso? Como é que você sabe disso? Como é que você fala isso? Aí eu peguei e dei o orelhão a ele, de presente. No orelhão, ele virou para mim e disse assim, eu quero conhecer seu Manel. Eu falei com o velho, meu velho. Era eu, Dalcídio também estudava lá, Dalcídio e Fernandinho faziam ciências contábeis, a esposa dele fazia administração de empresa. Então, eu peguei a turma que era leitora, que frequentava o retiro, e que estudava na Gama Filho. Aí fizemos um grupo e nós íamos conversar com ele. Então, a gente dava recado, ele começou a ficar impressionado com o que a gente conversava, sem falar na obra. Se você ver as palestras do professor Clay, tem no YouTube, na minha página, tem 2 dele. A da inauguração do pavilhão
e uma que ele fez no DNR. Tem duas deles. Então, se você ver, o que nós temos que fazer é isso. Mas hoje eles fazem ao contrário. Tem que mudar. Eu tenho a impressão, aquele negócio que a gente aprende com a cultura. Você pode duvidar até do que você vê. Você pode ver uma coisa e duvidar. Você pode estar tendo uma deturpação ocular e tal, mas o que tu sente, tu não pode duvidar. Eu estou sentindo que esse tipo de programa que o Marcelo criou, vai uma hora entrar alguém para fazer pergunta, que não é leitor, e que tem bagagem cultural, que tem nível. Numa dessa, se nós conquistarmos, ele entra, e ele entrando, ele traz. O professor Clay botou quase todo o corpo docente lendo o livro, só porque ele lia. Clay, você está lendo esse livro? Eu já ouvi falar uma religião. Não é religião, não. Aí a pessoa se interessa. Agora, do jeito que está sendo feita a propaganda, a tendência é ir cada vez mais para baixo, infelizmente. Então, Sandro pode fazer suas argumentações. Bom, boa noite a todos. Marcelo, muito obrigado pelo convite. Você poder participar desse trabalho, você é um privilégio, uma honra. Quero cumprimentar a todos, em especial o doutor Edgar, que está respondendo nossas perguntas nessa sabatina. E, bom, eu sou estudante de cultura racional, talvez acho que o mais novo de cultura aqui, né? Eu tenho 20 anos de cultura racional e não convivi com o seu Manuel, né? Eu conheci o livro eu tinha recém acabado de me formar na Academia Militar das Agulhas Negras, inclusive eu sou oficial do Exército, sou tenente-coronel do Exército, da ativa ainda, e conheci o livro naquele momento eu estava no Exército, tropa, então muitos questionamentos, vim de religiões espíritas, sempre busquei, nunca encontrei as respostas que eu queria encontrar, né? E aí, quando o livro chegou na minha mão e foi respondendo tudo isso aí, né, respostas que nem nas religiões espíritas, que eram que até então mais respondiam essa parte energética, fluídica, de essência, mas não chegava na riqueza de detalhes que quem estuda a obra Universo em Desencanto consegue ter todos os esclarecimentos dados pelo pai, né? E quando eu me apeguei ao livro e fui consumindo e lendo toda a obra, você fica natural, você já quer conhecer o autor, né? Mas ele já tinha partido, né? Já tinha cumprido a sua missão, que foi deixar os 1000 livros aí, e já não estava mais entre nós. E toda oportunidade, senhor Edgar, que eu tenho de conversar com alguém que conviveu com o mestre, eu gosto de sugar muitas informações, eu gosto de absorver, porque eu vou dizer para o senhor que eu conheço o seu Manuel, conheço, porque quer conhecer um homem, conheça a obra dele. E eu conheço toda a obra dele, né? Já li todos os 1000 livros. Então, eu conheço o seu Manuel e converso com ele todo dia que eu leio o livro, é o seu Manuel falando para mim, para a humanidade inteira e para todo mundo que quiser ouvir. Todos os esclarecimentos estão lá, da vida prática como das influências do pensamento e da imaginação, de quão é importante o desenvolvimento do raciocínio para a volta dos 21 degraus que o senhor bem abordou. Então, o seu Manuel explica tudo. Mas para nós que não o conhecemos, fica um pouco dessa... Que pena que eu não conheci o livro com o seu Manuel ainda aqui em matéria, né, para poder conversar com ele, que ele é o livro vivo, né? Então, a minha pergunta para o senhor, Edgar, eu sei que vai ser difícil o senhor escolher um caso. Depois de tantos anos de convivência com o mestre, mas tem algum caso especial, algum momento que o senhor teve com o mestre, e que não seja aquele momento que o senhor guarde no coração do senhor, que é só do senhor e dele, mas que o senhor gostaria também de compartilhar com todos nós aqui, em especial aqueles como eu que são estudantes do livro, que têm essa
esse vaziozinho de não ter conhecido um mestre em matéria. O que o senhor pode contar para nós disso aí, sobre isso? Ô, Sandro, eu vou dizer uma coisa para você. Eu, até bem pouco tempo antes dele ir embora, eu conversando, eu via certas coisas que eu dizia para ele. Então, Manel, o senhor não é mole, hein? Ele, por quê? Quando eu penso que lhe conheço, o senhor me mostra que eu não conheço nada. O senhor está sempre me mostrando uma faceta diferente. E era verdade. Quando você achava que estava conhecendo ele, ele te mostrava mais alguma coisa. Então, ele era um homem de uma simplicidade extraordinária. E o problema maior foram os mitos que criaram com a figura dele. Só. Você quer ver uma coisa? Um dos mitos. O pai resolve na hora que for resolver. O pai não gosta de confusão, o pai não quer isso. Seu Manel, eu cansei de tomar bolacha dele. Eu era abusado. Uma vez eu passei, falei uma besteira para ele, ele colou no meu ouvido, eu saí cambaleando lá dentro da garagem, caí abraçado no bebedouro, vomitando. Ele me pegava às vezes na orelha, rodava de eu rodar. Eu vi, ele pegou lá no Retiro, já no Retiro, porque o seu Manuel de Belfor Roxo não era o seu Manuel do Retiro, não. Mudou. Quem conhecia ele viu, sentiu a mudança. Ele pegou o violão, quebrou na cabeça de um garoto lá. Então, a hora que ele tinha que dar o tapa, ele dava. Na hora que ele tinha que te dar amor, ele também dava. Então, ele era um homem que você... Muito difícil a gente, com a compreensão e o entendimento que nós temos hoje, a gente já sabe que ele era um homem diferente. Isso você começa a sentir. Esse homem é diferente. Ele não falava uma palavra que a letra não te contasse uma história. O seu Manel não perdia tempo. Ele acordava falando em cultura nacional, ia dormir falando em cultura nacional e falava de formas diferentes. A Lolo morou no Retiro. Ela sabe disso. Ele era uma pessoa... Eu realmente eu convivi com ele. Eu conheci ele em 60, ele foi embora em 91. 31 anos direto, porque ele fez um trato comigo. Ele falou para mim, eu quero você de 8 em 8 dias na minha casa. Nem que tu entre numa porta e saia na outra. Que se você passar de 8 dias, está por conta do à toa. Pode morrer a qualquer hora. Eu não estava afim de morrer, então eu passei 31 anos ao lado dele. E ele confiava em mim, gostava de mim. Qualquer coisa, chama ele negar. Ele faz isso para mim. Chama ele negar, faz isso para mim, vai ver isso para mim. E eu, nesses 31 anos, a única coisa que eu posso te falar com certeza é que ele era um homem diferente e extraordinário. Que quanto mais tu conhecia ele, mais ele te mostrava alguma coisa. Deu para entender, Sandro? Ele era uma pessoa extraordinária. Agora, na leitura, você começa a sentir o homem missionário. Porque tinha o seu Manuel, tinha o racional superior e tinha o missionário. Quer dizer, então, você tinha, a primeira coisa que você tinha que fazer convivendo com ele era conhecer o homem, o missionário e o porta-voz. Então você começa a perceber isso, mas ele, a cada momento, ele estava te mostrando uma coisa diferente. Agora, era uma figura extraordinária, espetacular. Se você, sendo inteligente, e refletindo em cima do que ele falava, você tinha aulas com ele diárias. Entendeu? Ele era um espetáculo de pessoa, mas muito difícil da gente dizer. Ele era assim. Eu não conheci ninguém que pudesse falar isso. Adilson, pode falar. Tá. Eu sou Adilson, boa noite, Edgar. Eu sou aqui de São Paulo, Cachoeirinha, Zona Norte.
Está ouvindo? Estou ouvindo bem. Então, seu Edgar, a minha profissão, eu sou barbeiro, acho que o senhor, já falei com o senhor já me conhece. A minha pergunta é simples, assim, quer dizer, de uma forma simples, mas de um conhecimento superior, né? Eu só queria saber aqui qual a diferença de uma fase para uma era, e qual era estamos. A fase, eu vejo a fase como uma mudança radical. E vejo a era como o período da fase. Deu para entender, Abel? Quer dizer, então, as pessoas criam muito mito. Então, você vai ver que uma era é um período, por exemplo, a fase. Vou dar um exemplo político que talvez seja mais fácil de eu me explicar. Getúlio Vargas deu um golpe de Estado em 1930. Então, mudou a fase, começou o Estado Novo. A era dele foi aqueles 14 anos do Estado Novo. Entendi. Aí veio a eleição, voltou a democracia. Os militares deram um golpe em 64. Até 82, foi o quê? Foi a era dos militares. Então, a fase, ela faz uma marca de uma etapa, que fica na história. A era é o período que aquela fase durou. A era é menor, né? É um tempo menor. Hein? A era é um período menor, né? A era é só o período da fase. Agora, por exemplo, nós estamos em qual era? Que era estamos vivendo? Mas em que campo? Espiritual ou material? Não, dentro da cultura racional. Dentro da cultura racional, nós estamos numa era digamos assim, o mundo racional está balançando o caldeirão para ver quem vai cair e quem vai ficar. Entendi. A era do fogo, então, no caso? Eu acho que nem é era Porque do fogo. não, Eu acho que mais é uma era de seleção. Uma era de entendi. seleção. Também fala muito de liquidação, né? Seleção. Liquidação é como se esse pessoal lê o livro e não percebeu ainda que a morte não existe. A morte verdadeiramente não existe. Então, se não existe morte, não tem liquidação. Ninguém é liquidado. A pessoa muda de estágio, de plano. É a liquidação de uma fase, então, no caso, que terminou uma fase. Não é nem liquidação, é encerramento, porque muda tão naturalmente que não precisa ter que nem politicamente ter uma eleição, ter um cara que entra para governar e muda, não. É muito natural. Entendi. Tá É muito bom, natural. senhor. Obrigado, viu? Eu tenho umas indicações aqui de uma menina que já faz tempo, né, que está perguntando, a Mohana Rodrigues. Ela pergunta: Edgar, você disse que a forma de divulgação tem que mudar. Qual a melhor forma? Como deve ser feita? Segunda pergunta: gostaria de saber também o que acha da divulgação nas ruas com a banda da cultura racional. Terceira e última: suponho que eu não fosse estudante de cultura racional, eu te perguntasse o que é o livro Universo em Desencanto, como você me responderia? Faça essa pergunta acima para entender a forma de divulgar o livro. Essa terceira pergunta, a resposta é muito longa. Eu ia ter que falar sobre a obra. E a obra ela é muito eclética. Ela tem muitos ramos para você abordar, falar e conversar. Eu, pelo menos, eu gosto de fazer a divulgação conversando com as pessoas sobre os assuntos do cotidiano.
E a cada assunto, aí sim eu injeto alguma coisa da cultura, esperando a pessoa, mas como é que tu sabe disso? Aí eu entro com a cultura propriamente dita. Entendeu? Pode ser. Quando o velho falou que a divulgação devia ser feita de todas as formas, de toda maneira, de todos os modos, muita gente entendeu como se fosse baderna. Mas é de qualquer jeito, não é assim. O que ele quis falar é o seguinte: todas as formas, todas as maneiras, todos os modos. A propaganda televisiva é uma forma, a propaganda no jornal é uma maneira, a propaganda radiofônica é um jeito. Entendeu? Quer dizer, então, existem várias formas. Tem o que eu acho primordial, e a única coisa que eu acho é que tem que acabar com o discurso religioso, de salvação, de melhora, de ajuda da vida, ajuda a viver, que vai botar a pessoa rica, etc, etc. A única coisa que eu combato é isso. Agora, fazer de uma forma acompanhando o crescimento da sociedade. A sociedade de hoje não lê o que se lia há 100 anos atrás. Você quer ver uma das coisas que eu acho mais nociva dentro das propagandas? É falar em 1000 livros. Nós vivemos numa sociedade que não lê um livro por ano. Uma pessoa. Para ler um livro por ano já é muito. Então, tu vai falar em 1000 livros para essa sociedade e já viram as costas. Ninguém quer saber. E isso foi criado no Retiro. E o velho não pode fazer nada. Como eu disse, aquele negócio, ele não pode se meter na sentença que foi dada, que nós estamos cumprindo. Acharam que se dissesse que o seu Manuel escreveu 1000 livros, o mundo todo vinha pegar ele no colo para saber que 1000 livros é esse. Gostaria de saber também o que acha da divulgação nas ruas com a banda da cultura racional. É o que fazem hoje. Já está virando chacota. Tem gente que fala aí, como é que é? Eu já ouvi. A Testemunha de Jeová criou o uniforme agora, e ver aquele pessoal daquela religião de branco para vender livro. É o que falam. Aí, Edgar, então, vou chamar de Edgar, então. Claro, claro. Eu tenho esse prazer, né? Você falou, e eu concordo plenamente, que a melhor forma de divulgação é o próprio conhecimento, né? Quando a pessoa estuda o livro, ela tem assunto para qualquer ambiente. O livro ele é muito atual. Nesses meios, como o Marcelo está fazendo esse meio de divulgação aqui, ele é muito importante, tem um alcance absurdo. Há poucos anos nós fizemos uma conferência na UNB e fiquei muito feliz que o auditório ficou lotado, foram mais ou menos uns 200 estudantes que assistiram à conferência, né? Só que gravaram e colocaram no YouTube, e a última vez que eu olhei tinha mais de 5.000 visualizações. Olha o alcance, né, que esses meios eletrônicos causam, assim, então, de divulgação. Então, somado conhecimento adquirido no estudo do livro, com esses meios eletrônicos, eu acho que é uma boa forma de divulgação. Então, é uma forma moderna de nós levarmos o conhecimento, porque o seu Manuel fez para a humanidade, então tem que ter algo que alcance a humanidade, né? E a internet hoje está como sendo uma ferramenta fantástica. Extraordinária, fantástica. Você quer ver uma coisa? A própria ciência está fazendo questionamentos que têm resposta na cultura nacional. Você quer ver uma coisa? Um questionamento que a ciência está fazendo é sobre o Big Bang. O Big Bang é uma teoria que tem mais de 100 anos, como a criação do universo. Eu tinha minhas dúvidas, inclusive, com relação a quando eu comecei a ler a obra. Por quê? Os cientistas dizem que o Big Bang foi um átomo, quer dizer, um polo que explodiu e está em expansão até hoje. Olha, todos nós sabemos que para que haja a explosão tem que ser a junção de 2 polos opostos. Então, a cultura nacional tem a resposta mais precisa, que foi a parte da planície,
que deu origem à parte que virou goma e à parte que virou terra, a água. A goma ficou fina, virou água, a água penetrou na terra, então houve dois encontros de dois polos opostos, provocou a explosão que veio o universo. Então, nós temos na cultura nacional mais esclarecimento para informar e chamar o cientista. Vem cá, por que você não estuda aqui? Olha aqui são dois polos. Como é que você quer que prevaleça uma teoria que um polo só? Você pega na sua casa um fio, pega um lado, você pode botar ele onde você quiser, não vai ter explosão. Mas se tu juntar o positivo com o negativo, dá explosão. Dá um curto-circuito. A própria ciência tem isso. Não, e o que o senhor que você ou não, você está falando, né? É muito importante, o pessoal que está assistindo, que é estudante, principalmente quem está começando, para entender a riqueza que ele tem na mão, que é esse conhecimento, que nem o mais adiantado cientista do mundo, que não conhece cultura racional, não sabe nem de onde veio. Então, às vezes, a pessoa está ali humilde, no canto dela, nem se ela tivesse noção do tesouro que ela tem na mão, ela ia, sim, poder entrar no conhecimento e absorver tudo que ela precisa dali. Porque é só ela parar para pensar nisso. Nem o cientista mais desenvolvido do mundo sabe a origem dele, sabe que veio do mundo racional, sabe da planície e da resina, não sabe de nada. E está tudo no conhecimento. Então, por mais humilde que a pessoa seja, está lá, inclusive o pai fez o livro justamente nessa linguagem que é para abranger a todos, né? Então, ele consegue colocar o conhecimento numa linguagem simples, mas a grandiosidade dele não está no floreio da linguagem, porque ela é simples. Está no conteúdo. A envergadura da cultura racional está no seu conteúdo. Olha que maravilhoso, o conhecimento mais democrático, que te dá uma envergadura fantástica numa linguagem pequena. É para todos nós. Então, é para a pessoa realmente sentir o tesouro que ela tem na mão, né? O grande problema da obra, não sei, eu acho que vocês todos já sentiram isso. Eu sinto até hoje. Você lê alguma coisa. Se você não anotar, aí você vai conversar comigo, oh, pô, eu vi isso assim, aonde? Aí você vai pegar o livro para me mostrar, tu não acha. Você observou isso? Não sei se com os outros acontece, isso comigo acontece toda hora. Eu vou procurar, mas, pô, eu li isso aqui. Aí, quando eu menos espero, estou lendo, eu acho. É impressionante, é impressionante. Essa obra é muito, muito... E ela é muito cíclica. A obra é assim, ela é viva, ela está sempre se movimentando. Porque o racional vem falando, digamos, por exemplo, ele vem falando sobre política. Aí, daqui a pouco, na mesma lição, ele já muda, começa a falar em geografia. Aí, na mesma, já começa a falar em matemática. Aí, daqui a pouco, volta para a política. Aí, vai falar em história. Quer dizer, você vai ter que ler o livro todo para ter uma percepção daquela jogada, digamos assim, e que vai ser respondida com a continuidade dos outros volumes. Mas agora a vez é de Marcelo Carneiro, né? Tempos que ele já está esperando, pobre. Tá? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com todos vocês. Marcelo Aramis Carneiro, de Brasília, tá? A importância desse livro para cada um de nós. Então, Edgar, a importância desse livro que chega às mãos de uma pessoa que ouviu falar, que recebeu algum prospecto, alguma coisa assim, nesse sentido, o que você tem a dizer a essa pessoa, Edgar, que vai pegar esse primeiro livro e vai começar a folheá-lo? Essa é a minha pergunta. Marcelo, você está coberto de razão, inclusive eu já conversei com você a respeito disso, né? Olha só, a primeira mensagem do livro é essa aqui, ó. Deu para ler? Uhum. Apresentação, primeiro volume. O livro ele é dividido em duas partes. A apresentação e o final. E o livro, a mensagem no meio.
Então, a apresentação do livro é uma apresentação propriamente dita, que é escrita pelo autor do livro, ou um prefácio, que não é escrito pelo autor do livro. Isso é regra internacional. Na cultura racional, ninguém tinha condições de fazer o prefácio, porque ele não conhecia a obra. Então, o racional nos deu a obra com a apresentação, porque ninguém tinha condições de fazer o prefácio. Essa apresentação ela é dividida em várias partes, vocês todos devem ter lido. Atenção, nota do responsável, nota, a questão do ser humano ser um parasita, o integral da descida, etc. Nessa primeira parte da apresentação, o racional fez a atenção. O que diz a atenção? Todos, sem esforço, muito naturalmente, vendo dentro dos seus lares a luz racional. O que é a luz racional? É a sabedoria, é o conhecimento, é o saber. E sendo atendido dentro dos seus lares, não havendo necessidade de ir a lugar nenhum, pois dentro dos seus lares são orientados em tudo, receberão todas as orientações precisas para o seu equilíbrio, e diz, não é ciência, não é arte, não é doutrina, etc. Muito bem, meus amigos, estamos encerrando esse programa Enfim a Verdade. Agradecemos a participação de Luísa Azevedo, Adilson Pereira, Marcelo Carneiro, Sandro Balbino, Carlos Renato Marques, Otacílio Pereira dos Anjos, Luciane Lima. Agradecemos também a presença do nosso entrevistado de hoje, Edgar Pinheiro. Aguardamos vocês no próximo programa com novas entrevistas e informações sobre o livro Universo em Desencanto. Até breve.